Olá! Na aula de hoje estudaremos o idealismo hegeliano, o positivismo e, em destaque, a pedagogia de Herbart no século XIX, finalizando com a crítica nietzschiana à escola tradicional. Bons estudos! Olá! O século XVIII é conhecido como século das luzes, iluminismo, ilustração ou Aufklärung. Luzes significa, neste caso, o poder da razão humana para interpretar e reorganizar o mundo. Esse otimismo com respeito à razão já se revelara desde o Renascimento, no processo de secularização da consciência, antes impregnada pela religiosidade medieval. O iluminismo, período rico em reflexões pedagógicas, teve um de seus aspectos marcantes na política educacional, focada no esforço para tornar a escola leiga e função do Estado. Mas ainda acentuava-se a recomendação do uso de línguas vernáculas, em detrimento do latim, bem como uma orientação pedagógica mais prática, voltada para ciências técnicas e ofícios, com o objetivo de mudar o estudo exclusivamente humanístico. É bem verdade que se tratava de propostas nem sempre levadas a efeito, tal como aconteceu com os franceses Marquês de Condorcet e depois Le Pelletier, que apresentaram projetos de educação universal e leiga à Assembleia Legislativa, mas sem sucesso. Essas ideias reapareceram com mais força no século XIX. No espírito do iluminismo, os filósofos franceses Denis Diderot, Joan Leron, D'Alembert, Voltaire, Rousseau e Claude Adrien Helvétius não eram propriamente educadores, mas encaravam como veículo importante as luzes da razão, no combate às superstições e ao obscurantismo religioso, ainda que alguns mantivessem um viés aristocrático, isto é, acreditavam na capacidade de bem usar a razão como atributo de uma elite intelectual, como era o caso de Voltaire. O filósofo Jean-Jacques Rousseau, nascido na Suíça, viveu em Paris, onde conviveu com os enciclopedistas, embora divergisse de muitos deles devido a uma visão menos racionalista e antecipando o romantismo, por estar mais voltado para a natureza e aos sentimentos. O cidadão é ativo e soberano, capaz de autonomia, na qual a liberdade e a obediência são polos complementares na vida do sujeito social político. Por aí, antevemos a importância que ele deposita na educação como preparadora dessa soberania popular. Costuma-se dizer que Rousseau provocou uma revolução copernicana na pedagogia. Assim como Copérnico inverteu o modelo astronômico, retirando a Terra do centro do universo, Rousseau centralizou o interesse pedagógico no aluno e não mais no professor. Até então, os fins da educação encontravam-se na formação da pessoa para Deus. Mas ele quer o ser humano integral, seja educado para si mesmo. Viver é o que eu desejo ensinar-lhe. Quando o aluno sair do meu círculo, não será magistrado, soldado ou sacerdote. Será, antes de tudo, um homem. Em sua obra, Emílio relata de forma romanceada a educação de um jovem acompanhado de um preceptor ideal e afastado da sociedade corruptora. Dizia que o homem nasce bom, a sociedade é que o corrompe. O projeto de uma educação conforme a natureza não significa voltar para a vida primitiva, mas sim buscar a verdadeira natureza, que corresponde à vocação humana. Vamos assistir um trecho de um vídeo sobre o legado de Rousseau na educação. Jean-Jacques Rousseau, um dos mais renomados pensadores europeus no século XVIII, propõe a partir de suas obras reformas políticas e educacionais, tornando-se posteriormente a base do romantismo. Juntamente com Montesquieu e os liberais ingleses,
formou um grupo de brilhantes pensadores responsáveis pela ciência política moderna. Na área da filosofia e da educação, enalteceu a educação natural, conforme um acordo livre entre o mestre e o aluno, tornando-se uma diretriz das correntes pedagógicas nos séculos seguintes. Foi um dos filósofos da doutrina que ele mesmo chamou de materialismo dos sensatos ou religião civil. Lançou sua filosofia não só através de escritos filosóficos formais, mas também em romances, cartas, músicas e em sua autobiografia. Entre os principais autores que influenciaram seu pensamento estão Maquiavel, Montesquieu, Diderot, Hobbes e Locke. De diferentes maneiras e em diferentes áreas, Rousseau influenciou várias pessoas, entre eles Robespierre, Napoleão, Kant, Hegel, Marx e Pestalozzi. Num artigo encomendado por Diderot para a Enciclopédia e publicado em 1755, o discurso sobre a origem e fundamentos da desigualdade entre os homens, Rousseau busca meios de minimizar as injustiças que resultam da desigualdade social. Ele dá uma descrição hipotética do estado natural do homem, propondo que, apesar das diferenças entre os homens, em uma dada época eram de fato iguais. Eles viviam isolados e não estavam subordinados a ninguém. Eles evitavam uns aos outros como fazem os animais selvagens. Como vimos no vídeo, o aluno deve aprender a lidar com os próprios desejos e a conhecer os limites para tornar-se um adulto dono de si mesmo. Aprendendo a controlar-se no mundo físico e nas relações com as pessoas, aos 15 anos começava para o jovem a educação moral propriamente dita. De posse da verdadeira razão, só então poderá observar as pessoas e suas paixões e também iniciar a instrução religiosa. A reflexão de Kant sobre a educação encontra-se em sua obra Sobre a Pedagogia, que resultou de anotações recolhidas por um de seus alunos na Universidade de Königsberg. As reflexões de Kant a respeito da moral tornaram-se fecundas para a pedagogia na busca de laicização. Segundo ele, é por meio da consciência moral que o ser humano rege sua vida prática conforme certos princípios racionais e não religiosos. Como um dos maiores pensadores iluministas, Kant afirma que alvo claro é a saída do homem de sua minoridade, da qual ele próprio é responsável. Esse caminho novo é expresso no lema do iluminismo, sapere aude, ou seja, tenha coragem de usar seu próprio entendimento. A educação, ao desenvolver a faculdade da razão, forma o caráter moral. Isso já tinha sido citado, porém inclui aqui como reforço. Ao unir educação e liberdade, Kant redefine a relação pedagógica, reforçando a atividade do aluno, que deve aprender a pensar por si mesmo. O mesmo princípio da conduta moral vale para o saber, também um ato de liberdade, porque nenhuma verdade vem de fora, ou seja, não é transmitida nem deve ser imposta, mas é construída pelo sujeito. A ênfase posta na disciplina de Kant da escola tradicional não fosse uma nítida diferença com relação ao essencialismo metafísico. Se Kant valoriza o controle e o aprimoramento da razão, o faz como instrumento que permite ao ser humano sair de sua minoridade, libertar-se do jugo da tradição e da autoridade. Os princípios da pedagogia kantiana, tão fortemente arraigados em uma concepção ética, serão reexaminados no século XX por diversos pensadores na área moral e na educação, como Piaget, Kober e Habermas. Esses filósofos seguiram rumos diferentes, mas utilizaram largamente os fecundos parâmetros do eminente filósofo iluminista e glória da Alemanha. Para finalizar Kant, vamos ver um trecho de uma reportagem narrada pela filósofa Viviane Mosé, apresentada pelo programa Fantástico da Rede Globo. Será que é possível conhecer tudo? O infinito cabe no enquadramento? O filósofo alemão Kant, que viveu no século XVIII, tentou encontrar resposta para essas perguntas, saber qual o limite da razão.
ouvindo? Para Kant, o conhecimento nasce da experiência que temos do mundo. Mas essa experiência, antes de chegar a nós, passa primeiro por um filtro. Pense numa máquina fotográfica. Há mais de 30 anos, o fotógrafo de jornal, Custódio Coimbra, sai todos os dias em busca de um retrato do Rio. As lentes de sua máquina tentam delimitar o melhor enquadramento, capaz de traduzir a cidade para milhares de leitores em todo o Brasil. Eu sou meio que um captador de emoções. Um dia eu estou numa chacina, no outro dia eu estou no Maracanã, eu escuto um grito de dor, eu escuto um grito de alegria. A nossa percepção também é uma lente que enquadra e delimita a realidade, como a máquina do fotógrafo. As fotos que Custódio tira primeiro se imprimem na lente de seus olhos. Eu fotografo primeiro sem a máquina. Depois eu uso o equipamento como instrumento para chegar nesse produto final. Johann Heinrich Pestalozzi, suíço-alemão, atraiu a atenção do mundo como mestre, diretor e fundador de escolas. Suas principais obras são Leonardo Gertrudes e Gertrudes Instrui Seus Filhos. É considerado um dos defensores da escola popular extensiva a todos. Reconhecia a função social do ensino, não como simples instrução, mas como formação completa, pela qual cada um é levado à plenitude de seu ser. Para Pestalozzi, o indivíduo é um todo cujas partes devem ser cultivadas. A unidade espírito, coração, mão corresponde à tríplice atividade: conhecer, querer, agir, por meio da qual se dá o aprimoramento da inteligência, da moral e da técnica. Daí a importância dos métodos para a organização do trabalho manual e intelectual. Segundo ele, deve-se partir sempre da vivência intuitiva, para só depois introduzir conceitos abstratos. A criança tem potencialidades inatas, que serão desenvolvidas até a maturidade, tal como a semente que se transforma em árvore. O método para educar funda-se num princípio simples: seguir a natureza. A família constitui a base de toda a educação, por ser o lugar do afeto e do trabalho comum. Também é positiva a experiência religiosa íntima e não confessional, que diz respeito à pessoa e, portanto, não submete-se a dogmas nem a seitas. Despertar o sentimento religioso na criança não significa fazê-la memorizar o catecismo. Ele também exerceu grande influência na Europa e suas ideias chegaram aos Estados Unidos. Vamos dar mais uma parada para ver outro vídeo. O período de 1789 até 1848, no qual Pestalozzi viveu, foi chamado pelo historiador Erich Hobsbawm de a Era das Revoluções. Nele ocorreram a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, as Revoluções Nacionais e as Guerras Napoleônicas. A burguesia, composta pelos que se dedicavam ao comércio, à produção de manufaturas e às atividades intelectuais e tecnológicas, vai lutar contra os obstáculos que lhe eram colocados pela sociedade feudal. O meio de mudança era a revolução. Assim, de um modo muito simplificado, vemos na Inglaterra uma migração forçada do campo para as cidades, com a formação, de um lado, de uma classe trabalhadora miserável e de outro, a dos detentores dos meios de produção, os burgueses. Na França, temos uma grave crise econômica. A burguesia apresenta-se ao lado do povo, como classe revolucionária, colocando-se contra o regime e seus privilégios, e exigindo uma sociedade em que todos fossem livres e iguais. A Revolução Francesa, que a princípio une pobres e burgueses, entra em um período de intensa violência, que ameaça tornar-se uma revolução social, fato que nem a burguesia, nem o clero, nem tampouco os nobres queriam. Napoleão Bonaparte entra em cena com uma ditadura militar disfarçada, concluindo a Revolução e iniciando o regime burguês na França. Um
Um grande pedagogo do século XIX foi o alemão John Friedrich Herbart, com seu projeto de educação da vontade. Ele propôs uma abordagem realista da pedagogia, baseado na busca de maior rigor dos métodos, cujas linhas principais são dadas pela psicologia. Podemos dizer que ele é o iniciador, foi pelo menos o precursor de uma psicologia experimental aplicada à pedagogia. A pedagogia social e ética tem por finalidade a formação do caráter moral, por meio de uma vontade esclarecida que se alcança pela instrução. Por isso é enorme a importância do professor que educa os sentimentos e os desejos dos alunos, mediante o controle de suas ideias. Herbart assume, portanto, uma posição intelectualista, que privilegia o conhecimento, enquanto o sentir e o querer são vistos como funções secundárias derivadas do processo ideativo. Sob esse aspecto, o pensamento dele coloca-se em oposição à onda romântica do século. Numa rápida avaliação do seu trabalho, é preciso reconhecer que Herbart conseguiu elaborar pela primeira vez uma pedagogia que se propunha como verdadeira ciência da educação, com objetividade, análise e sistematização. A maior crítica feita a ele posteriormente, sobretudo pela Escola Nova, deve-se ao caráter intelectualista de seu projeto que inclusive supõe o controle do sentir e do querer, o que não deixa de ser um exagerado otimismo quanto ao poder da educação. Por outro lado, esse mesmo poder significa, sob certo ponto de vista, a diminuição do campo de atuação livre do educando, o que nos levaria a indagar se tanto controle poderia ainda tornar viável a passagem do governo para a disciplina. Nietzsche procura valorizar as forças inconscientes, vitais, instintivas, subjugadas pela razão durante séculos. Para melhor compreender a sua crítica, vamos ver a metáfora que ele usou na primeira parte de sua principal obra, Assim Falava Zaratustra, em que ele cita 3 transmutações possíveis do espírito humano, que de camelo pode fazer-se leão e de leão se transforma em criança. De que fala ele? Que a educação tem nos transformado em camelos, cheios de conhecimentos, desligados da vida e sujeitos obedientes, prontos para negar nossos impulsos vitais. Agimos de acordo com o que você deve e não com o que eu quero. A posição reativa do leão é intermediária, porque é ousada, mas negativa. O leão apenas conquista a liberdade de criação, continuando ressentido e nihilista, do latim nihil, nada. Quem, no entanto, pode criar é a criança. Assumindo o tom profético de Zaratustra, Nietzsche quer destruir a antiga ordem que aprisiona o espírito, mas não sem apresentar a esperança da criação de novos valores, que sejam afirmativos da vida. A criança simboliza o começo, a possibilidade, a recuperação das energias vitais que foram abafadas pela longa trajetória da educação greco-judaico-cristã. A abrangência multifacetada dos séculos XVIII e XIX nos dá uma ideia clara da fermentação de ideias muitas vezes contraditórias que fecundaram o ideário pedagógico, com repercussão até hoje. Embora houvesse esforços no sentido de criar uma nova escola, o que predominou foi de fato a escola tradicional. A dificuldade de assimilação das novas teorias pedagógicas com frequência criou um professor híbrido, que pensa estar aplicando técnicas novas, mas se encontra preso a concepções tradicionais, que refletem na sua maneira de ver o mundo. Com isso, não se pretende retornar à escola tradicional, mas sim avaliá-la sem preconceitos, a fim de evitar uma abordagem superficial e falsa, incapaz de reconhecer o que ainda interessa conservar. Afinal, muitos dos valores da escola tradicional são valores iluministas, que ainda não se conseguiu realizar na escola contemporânea. Algumas obras são fundamentais para a compreensão desta aula. O professor Roney elenca algumas. Emílio, de Jean-Jacques Rousseau. Aqui o autor relata de forma romanceada a educação de um jovem, acompanhado de preceptor ideal e afastado da sociedade corruptora.
O projeto de uma educação conforme a natureza não significa retornar à vida selvagem, mas buscar a verdadeira natureza, que corresponde à vocação humana. Outra obra é Assim Falava Zaratustra, de Friedrich Nietzsche. Assim Falava Zaratustra narra, como já vimos acima, as 3 transmutações possíveis do espírito humano. Ele quer destruir a antiga ordem que aprisiona o espírito, mas não sem apresentar a esperança da criação de novos valores que sejam afirmativos da vida. Na aula de hoje, vimos que o século XVIII é conhecido como o século das luzes, ou iluminismo. Conforme o professor Roney, luzes, neste caso, significa o poder da razão humana para reorganizar o mundo. Este otimismo vem desde o Renascimento, o ideal iluminista da educação. O período foi rico em reflexões pedagógicas. A educação é focada para tornar a escola leiga em função do Estado. O uso das línguas vernáculas entrou em pauta. Diderot, D'Alembert, Voltaire, Rousseau e Helvétius não eram educadores, mas encararam as luzes como veículo da razão no combate ao obscurantismo. Rousseau, de acordo com o professor Roney, provocou uma revolução copernicana na educação. Sua obra, Emílio, foi um parâmetro para os velhos mestres da época. Ele acha que o aluno deve aprender com os próprios desejos e conhecer os seus limites para tornar-se um adulto dono de si mesmo. Kant, em Sobre a Pedagogia, faz uma bela reflexão sobre sistemas educacionais. Afirma que o iluminismo é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é responsável. Estudamos ainda que Kant acha e procura levar o aluno a pensar por si mesmo e que vários mestres modernos embasaram-se nele, tais como Piaget, Habermas e outros. Pestalozzi, por exemplo, atraiu a atenção do mundo com suas obras, principalmente Leonardo e Gertrudes. Ele é o defensor da escola popular. O projeto de educação da vontade de Herbart merece destaque. Ele propôs uma abordagem realista da psicologia. Foi o criador da psicologia experimental. Nietzsche, por sua vez, procurou valorizar as forças do inconsciente.